Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre fluxograma. Desculpa aí, pessoal. O que a gente vai falar então aqui, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui na letra para vocês verem melhor, tá? Bem tranquilo essa aula. A gente vai aprender mais uma parte do esquema elétrico, uma parte não tão usada assim por nós técnicos, só que é uma parte que também a gente precisa aprender o que significa, tá bom? Então, pessoal, vou abrir aqui um esquema elétrico da Samsung. Deixa eu pegar ele aqui, um minutinho. Vou utilizar esse esquema elétrico J7 Prime, tá? Vou abrir aqui a parte do esquema, tá? Que ele vem junto aqui, a gente já aprendeu, né? Que é o layout comentado. Temos aqui também o diagrama em blocos, que a gente já aprendeu. Essa parte daqui também. E vamos correndo aqui até chegar no fluxograma. Então aqui, pessoal, é o fluxograma da placa do celular. O que seria o fluxograma? Primeiro, a parte teórica dela. O fluxograma é um passo a passo. Antes, deixa eu só pegar meu assistente aqui para me rabiscar na lousa aí. O fluxograma, pessoal, é o passo a passo, tá? Para a solução de defeitos, escrevi errado aí, criado pelo fabricante, o tal do engenheiro que criou aquele modelo, né, de aparelho celular. Só que o que acontece, pessoal? Nem sempre ou quase nunca o fluxograma ele vai ser a base para a gente conseguir resolver um defeito na placa. Por quê? Porque ele tem muitas falhas. Que um fluxograma ele faz? Então a gente já sabe que ele é um passo a passo, tá? Para solucionar o defeito da placa. Então aqui, ó, a gente tem o que, ó? Aqui a gente tem, e geralmente, pessoal, como vocês já perceberam, é tudo em inglês, às vezes vai vir em chinês, às vezes vai vir em japonês. Então a gente vai ter que aprender línguas agora, hein, pessoal? A gente vai ter que aprender todas essas línguas aí para a gente poder ler. Tô brincando, né, pessoal? Já já a gente vai ver como que faz isso. Enfim, aqui ele tem aqui sobre o Power On, né? Se o aparelho liga ou não liga. Temos aqui sobre se o aparelho inicia ou não inicia, né? Como que você sabe, Bruno? Tô lendo aqui, ó. Tá? Repar, né? Que com certeza deve ser reparo, né? Alguma coisa assim. Inicial, né? Iniciar. Então é só o aparelho inicia ou não. Então aqui ele te dá um passo a passo. O aparelho inicia sim. Ah, então teste isso aqui. Ah, não. Então é isso daqui. Vamos lá. Se o aparelho tem serviço. No serviço, se o aparelho tem serviço ou não. Ele te dá um passo a passo aqui também. Ah, se ele está com defeito no SIM 1, você vai fazer aqui também. SIM 2, vai fazer isso aqui também. Charge part. Pessoal, então o que eu quero dizer é o seguinte, que cada setor da placa, o engenheiro, o esquema elétrico não, desculpa, o fluxograma, ele vai te dar um passo a passo do que você tem que fazer, tá? Então é mais ou menos o engenheiro falando assim para você, cara, se der tal defeito, você segue esse passo a passo que tudo vai se resolver. Basicamente ele fala isso pra gente, tá? Mas vamos entender aqui como que seria esse passo a passo, tá? Eu vou começar pelo primeiro aqui, que é Power On, né? Então, se a gente não sabe o que significa, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar e copiar. Vamos para onde? A gente precisa saber inglês, japonês? Não. A gente precisa ter nosso colega de trabalho, tradutor Google, né? Então a gente vai no Google aqui, copia e ligar. O aparelho liga. O que ele fala pra gente? Vamos pegar aqui e copiar. Jogar lá no Google. O celular não liga. Beleza. Se o celular não liga, você pegou um celular. O celular não liga. O que o fluxograma fala pra gente fazer? Vamos pegar aqui e copiar. Primeira coisa. Vem aqui no Google.
E vamos lá. Verifique a bateria. Tensão é mais do que 3,8 volts. Você vai perceber, pessoal, que também a tradução não vai ser aquelas coisas, né? A gente vai ter que ir formulando a frase, né? Verifique a tensão da bateria para ver se ela tem ou não 3,8 volts, né? Aqui eu estou reformulando o que o Google falou para mim, né? Porque a gente não pode se basear também só nisso daqui. Antes disso, pessoal, de eu começar a verificar a bateria, o que a gente tem que fazer antes de tudo, a gente precisa pegar o relato do cliente. O que é o relato do cliente? É conversar com o cliente. Tá, aconteceu o quê? Ah, o cara chegou e falou assim, oh, a câmera não está funcionando no meu celular. Tá, mas ela parou do nada, o aparelho caiu no chão, você parou depois que você abaixou algum aplicativo, como que foi que parou de funcionar? Por quê? Porque dependendo do que ele falar, logicamente que a gente não tem que confiar em tudo que o cliente fala, porque às vezes ele não fala tudo ou não sabe explicar, isso é normal. Mas enfim, primeira coisa é o relato do cliente. Por quê? Porque se o cliente, se ele abaixou algum aplicativo e parou de funcionar, pode ser um defeito de software. Então a gente resetando o aparelho, atualizando a ROM, resolve o problema. Ah não, o aparelho caiu no chão, depois que caiu no chão parou de funcionar. Pô, então pode ser que só deslocou a câmera, vou desplugar e colocar de novo. Ah não, parou do nada, eu estava mexendo no celular, coloquei na câmera, parou de funcionar. Opa, agora vamos para outro defeito. Segunda coisa que a gente tem que fazer é testar uma outra peça. Qual é a peça que o cliente está reclamando? Se for a câmera, se for o alto-falante, se for a tela, enfim. Isso daqui, pessoal, a gente não pode deixar de fazer. A gente não pode sair já querendo consertar a placa, porque às vezes o defeito está simples, está na nossa cara e a gente acha que é difícil. E terceiro, pessoal, o que acontece muito é oxidação. Mesmo o aparelho sem cair na água, ele pega oxidação. A gente sabe que a gente entra no banheiro com ele, daí a gente toma banho, o celular está lá, e a gente pega a chuva com ele. Enfim, vários tipos de oxidação que pode acontecer e você tem que verificar. Então, o que você tem que fazer? Não pode deixar de fazer os testes básicos, que eu acabei de fazer, e primordial, pessoal, primordial, vou circular aqui, ó. Análise visual. Sempre análise. Se você testou tudo as peças, se você fez tudo certinho os testes, realmente, pô, o defeito é na placa. Antes disso, vamos fazer uma análise visual. Para quê? Principalmente para ver se não tem oxidação. Então, a primeira ferramenta que a gente tem que ter, que auxilia muito, é o microscópio. Pô, Bruno, não tenho microscópio ainda. Então, você vai ter que, sei lá, pega uma lupa, põe lá na placa e vai verificando cuidadosamente. Por quê? Porque às vezes, se tem oxidação, já tem um setor suspeito. Então você já pode começar por ali. Já pode dar uma limpada, testar de novo para ver se resolve. Enfim, uns testes que eu falo para vocês fazerem antes que pode resolver o problema. Mas beleza, vamos lá. O engenheiro aqui falou para a gente verificar a bateria. Como que eu faço isso? A gente tem uma aula aqui no curso falando como que você testa a bateria. Bruno, a bateria ela tem que estar 3,8 volts. Se ela tiver essa bateria, se ela tiver essa voltagem, o aparelho vai carregar quando eu colocar na tomada. Vai ligar? Não vai? Sim. Vai ligar. Ah, mas mesmo assim não está ligando. Opa, não está ligando? Então vamos ver. Vamos seguir o que ele falou, né? Bateria tem 3, não. Opa, cadê eu copiar aqui, ó? O que ele fala para a gente fazer? Ele fala assim, carregar a bateria. Se o nível da tensão for extremamente baixa, abaixo de 3,0 volts, troca a bateria. Ele quer dizer o quê? Ele está falando para você colocar para carregar o celular. Se o celular não carregar, você troca a bateria. Basicamente isso que ele está falando. Vamos lá. Ah, sim, a bateria a gente foi lá com o multímetro, testou, tem 3,8 volts, tá? Então, yes. Ó, não, para cá, tipo umas perguntas. Tá fazendo isso? Sim.
Então vai testar outro componente. Não está fazendo aquilo? Então vai fazer outra coisa. O que ele fala? A bateria tem carga? Vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Copiar. Vamos lá no nosso Google, professor Google. Ligue o telefone e verifique o som de inicialização ou vibração do motor. Som ou vibração está ok? O que ele está falando para a gente aqui, pessoal? Para a gente pegar o celular, ligar ele, tá? Coloca aí na tomada, no carregador, liga ele. Se você ligar e o aparelho emitir um som ou fazer alguma vibração, tá fazendo isso ou não? Se tá fazendo isso, a gente, se não tá fazendo isso, vamos ver o que ele fala. Vamos primeiro com não, né? Não, eu fiz isso e não tá fazendo nada. Vamos ver o que ele fala. Troque o conjunto de LCD frontal. Tá falando para você trocar a tela do aparelho, tá? Não, Bruno, tá fazendo sim. Então vamos ver o que ele fala aqui pra gente. Vamos lá. Verifique o nível de tensão em ANT6002 ou R6016 enquanto pressionado a tecla liga e desliga. É alta voltagem? É uma alta voltagem? Então ele está falando o que, né? Traduzindo o que o Google traduziu para a gente, pessoal. Ele está falando para a gente testar esses dois componentes aqui, tá? Com o power pressionado, para ver se há uma alta voltagem. Mas e aí, pessoal? Primeiro defeito aí. Qual que é a alta voltagem? Ele devia nos dar, né? Mas a alta voltagem é o que? É 1 volt? É 2 volts? É 0,500 mA? Hein? O que seria essa alta voltagem para ele? Entendeu? Então a gente não sabe. Então essa aqui é a primeira falha que a gente já tem, tá? Então quando no fluxograma aqui que a gente tá seguindo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vamos copiar esse daqui para a gente localizar isso aqui na placa. Provavelmente antena 6002. Vamos vir aqui, tá? Vamos copiar. Pá, apertei errado. Deixa eu vir aqui um pouquinho mais para cá, para você ver aqui, ó. Vamos copiar e vamos dar um enter. Não foi nada, vamos dar mais um. Opa, já apareceu alguma coisa aqui na placa, tá? Vamos agora apertar o Ctrl do computador e vou aproximar para ver aonde que está esse componente. ANT6002. ANT6002. Deixa eu pôr minha mãozinha de novo aqui. Já localizei que ele está aqui, ó. A gente copiou isso aqui, ó. ANT6002. Então o que eu faço agora? Eu vou pegar o meu multímetro, tá? Vamos pegar aqui, ó. Pegar o meu multímetro. Deixa eu abrir para vocês aqui, só para simular um teste. Vou colocar na escala de tensão contínua, que seria essa, tá? A escala de Vzinho, beleza? Que tem esse símbolo aqui, ó, que seria a tensão contínua. Eu quero medir, né? Geralmente é 3.8, né? Que é a voltagem da bateria. Vou colocar no 2? Não. Vou colocar no 20. Então eu pegaria esse direcional aqui e colocaria ele aqui, ó. Assim, ó. No 20. Beleza? Então vou colocar nessa escala aqui de voltagens. Vou pegar aqui a placa, né, do celular. Vou colocar... deixa eu ver. Eu vou colocar aqui... vou colocar aqui. Opa, deu uma travada aqui, pessoal. É que eu queria colocar a imagem no multímetro aqui para ficar mais fácil, mas não estou conseguindo. Tranquilo. Eu vou colocar a ponteira vermelha, tá, na blindagem do aparelho e a ponteira preta aqui nesse componente e vou apertar o botão power. O botão power pressionado. Ele vai me dar uma voltagem.
vamos supor, ele pode me dar aqui 500 mA, pode me dar 1.0 volts, mas e aí? Isso aí vai adiantar alguma coisa? Não, porque eu não sei o que seria uma alta voltagem, tá? Então isso aí é só para simular para vocês o que vocês estariam fazendo. Um outro teste que ele fala para a gente fazer, qual que seria? Deixa eu passar aqui, né? Vamos voltar lá. Ele fala para a gente pegar o... Opa, deixa eu pegar aqui. Pegar o componente R60 e vamos copiar ele aqui, ó. É o R6016. Vamos dar um Enter, nada. Vamos dar o segundo Enter, achou em algum lugar. Vamos aproximar para ver onde que ele tá, tá? R6016. Vamos pela lógica aqui. 60, ó. Deixa eu pegar minha mãozinha. 60. Ó, aqui é 40, aqui é 50. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver onde que ele vai estar. 40, 70, ó, 60. Aqui tem um 60 aqui. Vamos dar mais um Enter aqui para a gente ver. Pra ver se a gente... Tá, é 60 aqui, achamos. 6016, ó. Ó, ele vai estar aqui, ó. Então, o que ele fala pra gente fazer? Ele fala pra gente fazer aquele mesma coisa que eu fiz lá naquela imagem, pegar o multímetro, colocar na escala de tensão, né? Tensão contínua, ligar, apertar o botão Power, pegar a ponteira do multímetro, colocar a ponteira vermelha, a vermelha no GND da placa, né, numa blindagem, e a preta aqui, ó, tá? E ele vai dar uma voltagem, mas mesmo assim, não, isso aí a gente não vai identificar nada essa solução, porque a gente não sabe a voltagem que era. Ele devia ter dado a voltagem pra gente saber se isso seria alto ou não, mas como ele não deu, não vai adiantar nada. Mas enfim, vamos falar, né, vamos pensar assim que a gente não resolveu o problema. Não, o que a gente tem que fazer? O próximo passo, deixa eu pegar aqui e selecionar. Copiar, ir lá no Google. Aí ele fala assim, ó, substitua o FPC Power Key. Ele está falando para você substituir o botão Power do celular, tá? E se a gente falar que sim, que tem, tá tudo normal, chegou uma alta voltagem lá nesses dois componentes, tá tudo normal. Então a gente responderia o que para ele? Yes. Qual que é o próximo passo então? Yes. Ele pega, vamos pegar aqui, né? Vamos jogar no Google. Ele fala: verifique o sinal do PMIC PWR Wold 1.8. O que ele está falando para a gente fazer aqui, pessoal? A gente já viu também que isso daqui, ó, provavelmente isso aqui é uma malha, tá? É uma malha. Uma malha é uma trilha. Ele tá falando para a gente ir lá e verificar se está chegando nessa malha 1.8 volts, tá? Então a gente tem que procurar essa malha no esquemático e ver se está chegando 1.8 volts. Se não tiver chegando 1.8 volts, ele pega e fala assim para você, ó. Vem aqui. Opa. Verifique a tensão de saída de U5002. Daí ele fala um monte de componente aqui, ó, e a voltagem. E outra tensão LDO. Se a tensão de saída não estiver normal, troque o U5002. E ele fala ainda assim: cada nível de tensão tem mais ou menos 10% de margem. Explicando isso aqui mais ou menos, o que ele está falando para você. U, pessoal, a gente já sabe que a primeira letra, U, quer falar um CI, né?
Então, um CI é um circuito integrado. Então, a gente tinha que pegar esse CI, localizar ele na placa. Um exemplo, ó. Vamos pegar esse U aqui, vamos localizar, vamos digitar ele aqui. Dá mais um Enter, mais um Enter, mais um Enter, mais um Enter. Opa! Jogou a gente aqui em algum lugar, ó. Ó, jogou ele dele aqui, ó. Ele tá falando assim, ó, pra gente, ó. Vamos voltar lá. Verifique a tensão de saída no U5002. Então, localizamos o U5002. Agora, opa, foi mal, pessoal. Agora ele fala pra gente testar todos esses componentes aqui, ó. Ele fala pra gente testar o L5002, que seria uma bobina, para ver se está chegando 0,8 volts. Então, ó, aqui, ó, vamos procurar a bobina, já dá para ver que ela está aqui, ó. A bobina L5002. Então, a gente pegaria o multímetro lá e verificava se estava chegando 0,8 volts aqui. E por aí vai. Na L3 também 0,8, na L4 0,8, na L5 1,33 volts, na L6 2 volts, na 50, enfim, ele fala para a gente testar todos esses componentes aqui. Vamos voltar lá, vamos voltar no tutorial do fluxograma. Depois que a gente testar tudo isso daqui, se não fosse o defeito aqui, a gente testou, tá tudo ok, tá? O que a gente ia fazer? Cadê a outra explicação aqui? Hein? Porque a gente seguiu esse caminho, não seguimos? A gente checou aqui, não estava chegando nessa malha 1,8 volts. Então o que eu tenho que fazer? Testar tudo isso aqui. Aí eu chego aqui, testo tudo e está funcionando. Para onde que eu vou? Tá aí um outro defeito do fluxograma. Mas vamos supor, né, que eu estou seguindo a linha de raciocínio e aqui ocorra tudo bem, né? Chega o 1,8 volts aqui nessa malha. Eu vou responder sim. Então eu vou passar para o próximo passo aqui, que é esse daqui. Vou colocar aqui. Vamos ver o que ele fala pra gente. Opa. Deixa eu apertar aqui pra gente conseguir copiar. Pessoal, ele fala... Vamos jogar no Google lá que eu também não entendo inglês e não sei falar também, pessoal. Ele tá falando assim agora. Verifique o relógio OSC 5000. É a frequência 24 MHz? O que ele está querendo dizer nisso aqui, pessoal? Ele está falando assim, ó, verifique o cristal oscilador, no caso aqui, como é em inglês, ele traduziu como um relógio, só que isso daqui, ó, OES, eu sei também que isso aqui é um cristal oscilador, tá? Então, eu tinha que localizar isso aqui na placa, e ele está falando para mim testar, para ver se tem 24 MHz, tá? Então eu jogaria isso aqui na placa. Mais uma vez, Enter, Enter, Enter. Opa, jogou. Ó, pessoal, já deu para perceber que ele jogou do outro lado da placa. Agora, vamos ver onde que tá esse cristal. Como que é o nome? OSC 5000. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui a mãozinha, né? Que a gente consegue correr. Ó, pessoal, ele jogou aqui, ó. OS 5000, ele tá aqui, ó. Aí, pessoal, a gente tinha que colocar, tá? A gente tinha que testar para ver se ele chega o quê? O que ele falou pra gente? A gente tinha que testar esse componente, né? Para ver se chega a 24 MHz. Acontece o que? Para testar um cristal oscilador, pessoal, a gente precisa de um osciloscópio. Não tem como testar com um multímetro. E aqui, por mais que está aparecendo por 1000 e pouco, um osciloscópio bom, ele custa mais ou menos isso daqui, ó, R$4.000. E ele faz poucas coisas, tá, pessoal? Ele é utilizado mais em iPhone
em alguns defeitos, tá? Só que ele testa pouco componente. Enfim, não tem condições da gente comprar isso daqui. Por quê? Porque tem outros equipamentos mais importantes para a gente, né? Principalmente no começo, né? Tem a estação de retrabalho, a fonte de alimentação, o próprio multímetro, o microscópio, que a gente consegue resolver bem mais defeito do que um osciloscópio. Então, pessoal, não tem como. Então, o que ele fala aqui? Se você testou e deu ruim, não está chegando, o que ele fala? Vamos ver aqui o que ele escreveu. Tradutor. Ele fala assim, substitua esse componente. E por fim, pessoal, se eu falo ok, se tá chegando 24 MHz aí, vamos ver o que ele fala. Verifique a operação inicial. Ele está mandando você checar se está ligando ou não. E por fim ele manda um fim na sua vida aqui. Ele fala tchau para você, ó. Quer ver? Ó, e no fim ele faz isso aqui, ó. Sim, acabou. Então quer dizer o quê? Se você pegou um aparelho e se fosse, né? Se a gente fosse seguir somente o fluxograma do aparelho, a gente ia ter duas opções só: sim ou não, sim ou não. Fez isso, deu não. Não. Daí, qual que é o próximo passo depois do não? Não tem mais. Do sim, você vai indo, entendeu? Resumindo, pessoal, o fluxograma ele é um passo a passo genérico, só que assim, para quem está começando, pô, é legal, né? É legal. Desculpa, pessoal. É legal você ir olhando todas as partes do esquema elétrico para você conhecer tudo. Às vezes eu falo alguma coisa ou esqueço de falar, ou também eu não sei alguma coisa, porque também a gente não sabe tudo. Então, você tem que ser fuçador, fuça tudo aí para você aprender também, tá? Na prática é bem melhor. Mas agora, pelo menos, você está sabendo que o fluxograma é um passo a passo de todos os setores da placa. O engenheiro fala assim para você: deu tal defeito, faça isso. Testa isso. Se der isso, vai para esse caminho. Se não der, vai para esse. E por aí vai, pessoal. Última coisa que eu preciso falar para vocês. Pessoal, a gente também tem uma aula aqui falando sobre tensões da placa. A gente tem 3 tipos de tensões, tá? É mais fácil colocar. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque isso aqui é importante. A gente tem a tensão primária, secundária e terceira. Desculpa, pessoal, meio gripadão esses dias aí. Então a gente tem essas 3 tensões. Por que isso quer dizer, pessoal? Porque essa tensão primária ela só vai acontecer depois que a gente colocar a bateria do aparelho, tá? Então, se você está medindo uma tensão, vamos supor, você está lá no fluxograma, aí ele fala para você assim, mida tal tensão, 1.8 volts. Só que só vai chegar a 1.8 volts naquela malha se ela for primária, lógico, né? Se a bateria estiver conectada. Porque se a bateria não estiver conectada, não vai chegar nada. Na secundária, é só se ela for acionada. Vou ter que tossir mais um pouquinho, pessoal. Me desculpe mais uma vez. A secundária, pessoal, é só se ela for acionada. Então, aquele exemplo que eu dei para você no começo lá, da câmera, você só conseguia checar uma tensão se o fluxograma estivesse falando para você. Verifique tal componente para ver se ele está chegando uma tensão de 0.8 volts. Só que para chegar essa tensão lá, você tinha que acionar a câmera. Então o aparelho tinha que estar ligado na fonte de alimentação com a tela para você conseguir chegar na opção e acionar a câmera. Aí sim você ia conseguir testar, tá? Então por isso que ela é secundária, você precisa acionar a câmera. E se você estiver medindo uma tensão, né, de um defeito, de uma tensão terciária, que seria, vamos supor, o problema de carregamento, é uma tensão terciária. Por quê? Porque você precisa colocar um componente, alguma coisa externa a ele,
para ele chegar a essa tensão. Um exemplo, desculpa de novo, pessoal. Um exemplo, você precisaria colocar o carregador para essa tensão tá lá. Um exemplo, você está no fluxograma lá, ele fala, verifique se está chegando 5 volts no conector de carga. O que você tem que fazer? Colocar o carregador aqui para poder chegar a esses 5 volts, tá? Porque se você não coloca o carregador, nunca vai chegar os 5 volts. Então essa tensão precisa ser provocada. Ela precisa vir alguma coisa externa e ser acionada na placa para conseguir. A secundária, você precisa acionar uma função para dar certo. E a primária, que é a primeira, né? Você precisa acionar a bateria. Beleza? Então, galera, é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficar alguma dúvida, se eu esqueci de falar de alguma coisa, é só vocês, ou vocês ficaram com alguma dúvida, só vocês deixarem aí nos comentários que eu respondo vocês. Beleza? Então, galera, tamo junto, até a próxima aula. Valeu!